Olá, graças e paz a todos. Estamos na lição 11, que tem o tema A Primeira Viagem Missionária de Paulo. No final dessa lição, o aluno vai saber que para servir a Jesus é preciso ter coragem e persistência. Também ele vai sentir o desejo de ser corajoso e persistente quando for difícil servir a Jesus. E ele vai responder enfrentando as dificuldades com coragem e persistência. A senha da nossa lição está em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você vai precisar de alguns recursos para conquistar a atenção. Você vai pegar uma caixa com pequenos brindes, tá? Para todas as crianças. Nessa caixa tem que ter um brindezinho para todas as crianças. A Bíblia, lição, lousa ou cartaz e os mapas da página 73 e 74. A lição e a Bíblia. E também um barbante embaraçado. Então aqui eu tenho a minha caixa. Dentro da minha caixa eu coloquei um lápis de cor, coloquei um hidrocor, coloquei um broche. Você pode colocar um lápis, né, um caderninho, umas coisinhas básicas, certo? A caixa não tem que ser muito aprazível, tá? Você veja que eu nem decorei essa aqui, né? Porque quando uma caixa tá muito bonitinha, ele chama atenção. Essa aqui não tá bonitinha, certo? Então, os mapas da página 73 e 74, onde fala as cidades em que foram evangelizadas, tá bom? Esse mapa e esse aqui, ok? Até marquei já as cidades. E aí você vai imprimir esses mapas, ou pode apresentar em PowerPoint, ou abrir um link na hora da aula para eles assistirem, verem quais cidades estão ali. Bom, você vai mostrar a caixa para os alunos, vai escolher um aluno para ele organizar o círculo e ele vai ficar responsável por cantar uma musiquinha ou no celular colocar uma musiquinha e parar. Essa caixa vai passar de mão em mão, tá? Ele vai fazer o círculo e essa caixinha vai passar de mão em mão. E quando o aluno parar a música, a pessoa que estiver com a caixa, ela vai abrir. Você vai dizer, essa caixa, ela tem, dentro dessa caixa tem um desafio. Tem um desafio. Você está preparado para fazer esse desafio? Se não, você passa. E aí, se o aluno abrir, maravilha, né? Ele vai pegar um brinde para ele. Se ele não abrir, ele pode passar. Se ele não abrir, é porque ele vai ficar o quê? Temeroso, com medo. Ai, o que será que está escrito nessa caixa? O que eu vou fazer? E aí, você vai fazer a seguinte reflexão, né? Em nossa atividade, o desafio era bom. Na vida real, pode ser bom ou não. Mas às vezes ficamos com tanto medo de enfrentar um desafio que acabamos desistindo dele, sem querer correr o risco. Na história de hoje, 3 missionários vão enfrentar desafios. Será que seguirão em frente ou vão desistir? Então, esse é o objetivo dessa caixa. É um desafio para eles. Abrir essa caixa. O que tem dentro dessa caixa? Assim é o que hoje a história vai mostrar para a gente do desafio desses 3 missionários. Olá, então nós vamos apresentar a lição 11, a primeira viagem missionária de Paulo. E nós vamos pedir para os alunos ler o capítulo 11 de Atos, 19 a 21, que fala sobre a perseguição contra os cristãos judeus. E aí eles tiveram que se espalhar por várias cidades. E com isso eles pregaram o evangelho. Bom, você vai fazer uma pequena voltar no tempo, né, sobre a lição anterior, que fala que os seguidores de Jesus estavam desfrutando paz naquele momento, né? Só que aí nós vamos voltar um pouquinho e falar da morte de Estevão. Com a morte de Estevão, quando os crentes tiveram que fugir de Jerusalém, na época da perseguição, e aí você vai mostrar os lugares no mapa, para onde eles foram: Tarso, Antioquia, Fenícia, Tiro, Sidom, certo? Eles foram para essas cidades. E foram para Chipre também, de onde tinha vindo Barnabé. E alguns foram a Antioquia. Em todos esses lugares, eles iniciaram pequenas congregações e pregavam a salvação em Jesus. Mas há um ponto muito importante aqui. Vamos observar o versículo 19. Para quem eles pregavam o evangelho? Você vai aguardar a resposta e vai dizer isso mesmo. Eles pregavam o evangelho só para os judeus que moravam nessas cidades. Mas Jesus tinha dado uma ordem. Qual era a ordem? Que ele fosse por todo mundo e pregasse apenas aos judeus? Não, que ele pregasse a todo mundo e fizessem discípulos.
E aí você também pede para eles prestarem atenção no versículo 20, né, que entre os que foram para Antioquia, havia alguns vindo de Chipre. E de Chipre, uma ilha relativamente perto de Cirene, uma cidade da Líbia. Chipre, bem aqui, ó, essa ilhazinha aqui, ó, certo? E na África. E aí você mostra onde fica, né? Não sabemos o nome dessas pessoas, mas sabemos que eles pensavam diferente dos outros discípulos. Então, lá em Antioquia, eles resolveram pregar aos que não eram judeus. E o versículo 21 diz que Deus os abençoou e eles tiveram um grande sucesso. E isso foi impressionante. E aí a gente vai saber por quê. Lá em Antioquia, era uma cidade muito bela e grande. Tá? No tempo do discípulo, ela ficava na Síria. Hoje ela é chamada de Antáquia e faz parte da Turquia. Você pode mostrar aqui no mapa ela, ó, Antioquia, para os alunos, tá? E a distância entre Jerusalém e Antáquia é 680 quilômetros de carro e leva 10 horas de viagem. Agora, se formos um percurso a pé, como faziam naquela época, né, levava 25 dias andando. Além de ser muito longe, o caminho para passar por essa cidade tinha muitas montanhas bem altas e era muito cansativo. Mas de Chipre, Tiro e Sidom, para lá, para Antioquia, a viagem era mais fácil porque era feita por barco, tá? Bom, era a terceira maior cidade do Império Romano, Antioquia, ficando atrás apenas de Roma e de Alexandria, no Egito. Ela ficava a 25 quilômetros do mar, onde havia um bom porto. Antioquia era considerada a porta de entrada para toda aquela região. E lá também era o final da rota de mercadorias que vinham da Pérsia para serem distribuídas pelo restante do Império Romano. Ou seja, o comércio ali era bastante movimentado. Como era uma cidade rica, muitos se mudavam para lá na esperança de enriquecer. E outros iam para se divertir e levar uma vida fácil, porque ali também era um centro de diversão e prazer. Perto de lá, em um bairro chamado Dafne, havia um centro de adoração a um deus pagão chamado Apolo. Num ambiente assim, parecia muito difícil que os pagãos quisessem seguir a Jesus. Então, podemos imaginar a surpresa e admiração dos apóstolos lá em Jerusalém, quando souberam que a igreja estava crescendo tanto. E aí você vai pedir para algum dos alunos lerem o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, de 22 a 25. Lá vai falar sobre Barnabé, tá? Barnabé era muito generoso e compreensível e não tinha preconceito com estrangeiros, como outros seguidores de Jesus que eram judeus. Seu trabalho lá foi um sucesso e a igreja cresceu ainda mais. Com isso, Barnabé sentiu que precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que conhecesse bem o modo de vida dos judeus e dos estrangeiros. Alguém que fosse corajoso e que soubesse discutir bem tanto com os judeus quanto os pagãos. Quem Barnabé conhecia e possuía essas qualidades? Saulo, é claro. Então, nessa época, Saulo ele estava morando em sua cidade natal, Tarso. Tá aqui Tarso, ó. Bem aqui você mostra para os alunos. Com certeza, durante o tempo que passou lá, Deus estava preparando para a sua missão. A hora que começá-la havia chegado, a hora para começar, né, havia chegado, e Barnabé foi até lá buscar a Saulo. Os seguidores de Jesus eram muito empenhados no trabalho missionário, e o principal assunto deles era Jesus. Olha que maravilha. Onde quer que fosse, com quem quer que falasse, sempre estavam repetindo a história da vida dos milagres de Jesus. Muitas vezes se emocionavam quando contavam sobre o Getsemane, o julgamento, morte e ressurreição de Jesus. Então, queridos irmãos, a palavra Iane é uma palavra em latim que quer dizer quem apoiava César. E quem apoiava César era chamado de Cesariane, que quer dizer amigo de César, em latim. Então, de tanto o povo ouvir sobre os seguidores de Jesus Cristo falarem, né, então eles começaram a chamá-los de Cristiane, que foi traduzido do latim para o português como cristãos. Na verdade, não foi o povo de Antioquia, mas o Senhor que deu aos discípulos o nome de cristãos. Esse é um nome que pertence a todos os que são seguidores e amigos de Jesus. Barnabé e Saulo, eles trabalharam durante um ano inteiro em Antioquia. E depois que Deus revelou a um profeta
que tinha chegado de Jerusalém, que haveria um período de fome no mundo, como os irmãos de Antioquia tinham recursos, eles enviaram oferta para os irmãos de Jerusalém. Barnabé e Saulo foram até levar as ofertas. E na volta eles trouxeram consigo um rapaz chamado João Marcos. E nós já vimos no livro de Atos, né? Lá em Atos 12. João Marcos, ele era filho da dona da casa, para onde Pedro foi e depois foi liberto da prisão. Lembra da história? Então João Marcos, ele amava a Deus e queria ser um missionário. Então você já se perguntou como uma pessoa se torna um ministro ordenado? Então tudo começou há muito tempo com Paulo e Barnabé. Um dia alguns líderes da igreja de Antioquia estavam jejuando e orando e de repente o Espírito Santo disse a eles: separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu chamei a cumprir. Os líderes da igreja colocaram as mãos sobre os dois, né? Colocaram as mãos e ordenaram como ministro ou apóstolos, né? Sendo apóstolos, Paulo e Barnabé podiam ensinar, pregar e batizar e inaugurar novas igrejas. Para os judeus, a imposição de mãos era uma cerimônia muito importante. Deus queria que Paulo e Barnabé pregassem o evangelho aos gentios. Essa obra seria muito difícil porque ainda havia muito preconceito entre os judeus cristãos contra pessoas de outros povos. Deus sabia que Paulo e Barnabé teriam muitos problemas e, através da cerimônia de ordenação, todos viram que o Senhor os estava enviando para pregar o evangelho aos estrangeiros. A partir daquele dia, Paulo e Barnabé se tornaram apóstolos. E o novo nome de Saulo passou a ser Paulo, a forma romana de seu nome. Agora vamos acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. De Antioquia, o Espírito os enviou para Seleucia, o porto ali perto. De lá navegaram de barco para Chipre, e aí nós vamos ver aqui no mapa as viagens que eles fizeram, ó. Tá? Então eles foram de lá para Chipre e muitos dos discípulos foram para essa ilha após serem perseguidos em Jerusalém. E o próprio Barnabé era de Chipre. Os apóstolos levaram João Marcos em sua primeira viagem missionária. Então esse aqui são as viagens, a primeira viagem que eles fizeram. Em Chipre, os três foram para Salamina. Lá anunciaram a Cristo na sinagoga dos judeus. E aí você vai pedir para os alunos fazer uma pequena dramatização com a leitura de Atos 13, de 6 a 12, onde mostra sobre um falso profeta chamado Elíuma. Os dois apóstolos e Marcos continuaram sua viagem missionária indo de Chipre para o continente, onde enfrentaram muitos problemas. As estradas passavam por lugares desertos, cheios de bandidos, subindo por montes muito altos. Ali era difícil encontrar comida e abrigo para o frio. A pessoa foi uma viagem difícil. Apesar de tudo, os apóstolos continuavam, sofriam com alegria por seu Senhor. É por isso que foram chamados de cristãos. Enquanto Paulo e Barnabé viajavam com alegria e coragem, Marcos ficou com medo e perdeu o entusiasmo. Ele era um jovem e não estava acostumado a essa difícil vida. No começo, quando as coisas iam bem, ele se saiu bem, mas agora, em meio às provações, não conseguia aguentar e perdeu o ânimo. Ele desistiu da missão e voltou para Jerusalém. Paulo ficou muito contrariado com o retorno de Marcos e o considerou um covarde. Barnabé também ficou triste, mas sentiu que Marcos foi embora porque era muito jovem. Algum dia, pensou Barnabé, Marcos será um grande missionário para Jesus. Então você vai pegar um barbante bem enrolado, por exemplo, essa linha aqui, ela é muito enrolada, ela fez até um nozinho aqui, ó. Tá? Mas antes de falarmos sobre isso, na parte do revisando, você vai distribuir as perguntas da lição e vai dar tempo para os alunos responderem, tá? Então você vai fazer uma pergunta para eles. Vocês já tiveram que fazer algo difícil, cansativo, demorado, se conseguiram fazer ou não, né? E aí você vai dar tempo para escutar a resposta deles. Depois vai mostrar esse pedaço de barbante bem embaraçado, né? E vai perguntar para eles e dar um tempo também. Será que é fácil ou difícil desenrolar esse barbante? Vai demorar, né? Demora, vai ser rápido, dá vontade de desistir. E se formos desafiados? Desafiados a desembaraçar um barbante com prêmio. É rapidinho que a gente tenta fazer, não é isso? Será que vamos ficar mais animados? O
que é necessário para alguém conseguir desfazer esses nós do barbante? Aí você fala: paciência, perseverança, ânimo e coragem. Então, às vezes, temos que fazer coisas que parecem como este barbante, todo embaraçado, né? Difícil, cansativo e demorado. A impressão é que não vale a pena e temos a vontade de desistir. Então, foi assim que aconteceu com João Marcos, né? Ele não teve, achou que não valia a pena continuar aquele trabalho e desistiu, certo? Porque eles enfrentaram fome, cansaço, frio. Era uma tarefa difícil. Será que ele foi forte ou foi fraco? Será que devemos pelo menos tentar vencer as dificuldades, lutar? O que acontece com quem não tem coragem de enfrentar dificuldades? Aí você vai aguardar a resposta deles. Tudo que vale a pena exige que suportemos as dificuldades sem desistir. Isso se chama perseverança. Nem sempre é fácil conseguir algo bom. Uma pessoa que quer tocar, por exemplo, um instrumento, precisa de horas e horas de estudo. E muitas vezes fica cansado. Mas se não continuar, não vai aprender. Ou seja, precisa ser perseverante. Para ser um missionário também precisa ser perseverante. Que dificuldade os missionários enfrentam? Aí você vai fazer essa pergunta para eles, né? Eles enfrentam rejeição, eles enfrentam falta de recursos, perigos, cansaço e muitos outros. Então, com Paulo e Barnabé também não foi diferente. Eles enfrentaram todas essas coisas que Marcos enfrentou, mas só que eles não desistiram. Para servirmos a Deus, nós precisamos ser como Paulo e Barnabé, continuar sempre sem desistir. E aí você vai concluir essa aula com uma oração pedindo a graça de Deus para que cada aluno receba a força de vontade e perseverança para servirem a Deus sempre sem desistir. Amém.